Abrindo as nossas câmeras. Boa noite. Espera aí. Aqui para todos. Vamos abrir as nossas câmeras. Doutora Luana. Bom dia, Grande boa noite, Adson. professor. Bom dia. Eu lembrei até de você. Olha só Bom esse dia, boa julgado que eu tenho noite. aqui, ó, sobre a última aula que eu falei sobre garantia contratual e legal. Lembra que a gente falou sobre isso? Olha esse julgado aqui, ó, Luana. Vocês conseguem ver aí o julgado? Sim, professor. Ó, repara só esse julgado aqui. Ó, Luana, você fez uma pergunta dessa para mim. A ministra Nancy Andrighi. A garantia é estabelecida pelo fabricante porque se agrega ao produto como fator de valorização. Eu achei fantástico isso. E assim interfere positivamente na tomada de decisão do consumidor pela compra, vincula também o comerciante, que dela se vale para favorecer a concretização da venda. Então, de acordo com essa linha de entendimento, nesse RESP aqui, você pode, mesmo depois, durante o prazo de garantia do fabricante, como eu expliquei na última aula, como a garantia contratual ela paralisa a garantia legal, você pode demandar inclusive o comerciante. Lembra que você perguntou isso? Aí anote esse julgado, achei bem interessante, certo? E tô dando aula, viu, gente? Essa aqui é a Olivia, essa aí que vocês estão vendo aí. A porta tá fechada, né? Como Hum. o Bruno reagiu, professor, tendo que agora dividir a atenção Pois com é, ele? rapaz, pois é. Eu comprei um negócio eu fui pesquisar, né? E tem um negócio de uma substância, de um spray chamado Feliway. É um sprayzinho desse tamanho aqui assim. 300 e tantos reais, que diz que acalma gato. Beleza. Eu botei esse spray na casa. Botei pra caramba. A bula diz que não tem contraindicação. Não sei se foi isso. Tá? Não estou dizendo que foi. Não tenho nenhum elemento para dizer. Mas eu sei que a Olivia passou mal sábado de noite. Foi pro veterinário. Ela se internou de sábado para domingo. Ficou tomando soro. Não sei se foi isso, se foi alguma infecção. Ela é muito pequenininha. Bruno e ela estão se observando, entendeu? Só que ela é valente. As mulheres são sempre mais corajosas do que nós homens, né? Ela é valente, ela se espiga para Bruno, só que ela é do tamanho de um. A imagem que vocês viram, ela é do tamanho da palma de uma mão. E Bruno é um gato grande, entendeu? E aí, como o Bruno é um gato tranquilo, ele tá só olhando, tá um momento assim, estão se olhando, ele chega perto dela, fica olhando muito pro rabo dele, né? Porque o rabo do gato, o rabinho, quando tá assim em forma de guarda-chuva, ele tá afável, amigável. Então eu fico muito ligado no rabo de Bruno. Imagine só, meu Deus do céu. A que ponto eu cheguei, meu Deus? Meu preocupação, se não bastasse a vida, então eu tenho que ficar de olho no rabo de Bruno agora, quando ele chega perto de Olívia. Mas vamos lá. Bem, aos que fizeram a prova estava tranquila, eu acredito que sim, né? Tranquila. Lembrando que a prova até o dia 7. Até o dia 7 não tem como você ver ainda o resultado, certo? Não há como você ver. Tem que esperar um pouquinho. No dia 7 o próprio Moodle já lhe dá todas as respostas depois do prazo lá da prova, né? Não deixem de fazer a prova de jeito nenhum, certo? Essa nossa aula é a penúltima, certo? Essa de hoje eu vou falar hoje sobre mora, e na próxima aula eu falo sobre cláusula penal, para a gente fechar aí com chave de ouro o nosso curso de Direito das Obrigações, certo? Eu vou falar hoje um pouquinho sobre mora. Alguém consegue supor o que é a mora? O que é mora? Quem sabe me dizer aí? Professor, eu não sei se está certo, mas sempre que eu ouço falar em mora, eu penso em questão de atraso, alguma coisa do tipo. É intuitivo isso, né? É intuitivo mesmo. Na verdade, não está errado o que você colocou, certo? Vamos situar, todavia, esse raciocínio, certo? Primeiramente, onde está disciplinada a mora no Código Civil, certo? A mora no Código Civil, ela está disciplinada a partir do artigo 394.
do 394 ao 401, certo? É um bloco de artigos, certo? Eu vou colocar aí para vocês verem, em relação à mora, certo? Esse bloco de artigos que está aí marcadinho de cinza, né? Para vocês. Veja só, o artigo 394 ele já abre com informação importante para a gente. Considera-se imora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. Então, a primeira observação que eu faço a vocês, de cara, tá? É que, embora a mora mais famosa seja a mora do devedor, chamada de mora solvente ou debende, eu coloquei no chat, tá? Nós também temos a chamada mora do credor. Então você não tem só a mora do devedor. A mora do devedor é a mais famosa. É a mais famosa. Só que é muito importante que vocês saibam que um credor também pode estar em mora. É a chamada mora acipiendi ou credende. Como a mora do credor é mais simples, eu vou começar com ela, certo? Ela é menos comum, a mora do credor. Silvio Rodrigues, grande jurista, civilista, né? Vocês conhecem aí de obras, professor Silvio Rodrigues. Ele dizia o seguinte, que a mora do credor não requer o aditamento da noção de culpa. Silvio Rodrigues dizia assim, a mora do credor é uma coisa tão impactante que a mora do credor chega a ser objetiva. Se o credor se recusa a receber um pagamento legítimo, é como se ele estivesse automaticamente em mora, independentemente da culpa dele. Então vamos lá. Eu estou devendo 5 mil a Adson. Fui até a fazenda, ou a casa, ou o apartamento em que Adson mora. Adson não quis me receber. Ele está em mora. Mora credende, ou mora acipiendi, a mora do credor. Qual é o caminho que se abre para mim nesse ponto? Se o credor se recusa a receber a obrigação de forma ilegítima, porque ele pode se recusar até legitimamente, não, Pablo? Você tá me pagando de forma errada, tá? Só tem metade aí. Mas se a recusa é ilegítima, tá? O caminho que se abre para mim é a consignação e pagamento. Então, possivelmente, o caminho que vai se abrir para mim será eu depositar em juízo. Suponha que eu devo entregar a Dalila, no dia 10 de julho, um animal, um touro. Ela é pecuarista. No dia 10 eu vou até a fazenda de Dalila e Dalila se recusa. É a mora do credor. Suponha que no dia 15 eu tenho de entregar 100 arrobas de cacau para Amanda. Amanda se recusa a receber as arrobas de cacau. Ela está em mora. Essa mora de quem? É do credor. É a mora credende ou acipiendi. Agora, fiquem ligados nisso aqui, ó. Olha só. Quanto à mora do credor, olha que interessante isso aqui, ó. Artigo 400. A mora do credor subtrai o devedor isento de dolo à responsabilidade pela conservação da coisa. O que é que significa isso? Eu me obriguei a entregar um animal para Dalila no dia 15. Está no contrato. Ela se recusou a receber. A mora do credor, Dalila, subtrai o devedor Pablo da responsabilidade pela conservação da coisa. Então, desde que eu não atue dolosamente matando o animal, a responsabilidade por conservar o animal não é minha, é dela. Então, o gasto que eu vier a ter durante os dias em que ela está em mora, quem vai me pagar é a Dalila, porque a mora obriga o credor a ressarcir as despesas empregadas em conservá-la. Então, se Dalila não recebeu o animal no dia 15, só recebeu no dia 20, eu tive de dar ração
5 dias ao animal, quem vai me pagar é você, Dalila. Porque eu não tinha obrigação de conservar. Tive despesa. Quem vai me pagar é você. E, além disso, a mora do credor sujeita o credor a receber o animal pela estimação mais favorável ao devedor, se o valor oscilar entre o dia estabelecido para o pagamento e o da sua efetivação. Isso é bem interessante. Eu me obriguei a entregar um animal a Dalila no dia 15. E, segundo o contrato, ela me pagaria pelo animal o valor da arroba do dia. O valor da arroba do dia. Não sei, quanto é que está uma arroba de boi? Alguém sabe a arroba de boi? Nunca mais eu vi o preço de uma arroba. Alguém sabe dizer aqui? Ninguém sabe, né? Não tem nenhum pecuarista aqui. Ninguém assistindo o Globo Rural domingo de manhã. Não tem ninguém vendo o Globo Rural aqui. Me ajudem aí, pesquisem na internet. Quanto é que tá a arroba do boi? Peraí que alguém respondeu aqui. Peraí. Eu acho que alguém respondeu aqui. Michael, obrigado. 313? Puxa, não sabia que tava tudo isso, não. Uma arroba, R$ 300? É por aí, professor. Eu vi aqui agora no Google, tem vários valores a depender do local. Da região, né? Então, suponha, Amanda, que eu vou entregar o animal da Lila no dia 15. Está ajustado, presta atenção, que ela vai me pagar a arroba do dia. Quando o código diz que a mora do credor sujeita o credor a receber a coisa pela estimação mais favorável ao devedor, se houver oscilação, significa o seguinte, olha que questão boa. Eu me obriguei a entregar o animal da Lila no dia 15, pelo valor da arroba do dia, 313. No dia 15 ela não recebeu. Eu trouxe para casa o animal, tive de despesa com ele, ela vai ter de me ressarcir, e ela só recebeu o animal no dia 25. No dia 25, a arroba está a R$ 400. Aí Dalila vai dizer assim, professor, vou lhe pagar 13. Negativo. Se o valor oscilar, você me paga o valor mais alto. E, na minha opinião acadêmica, se o valor mais alto ocorreu dentro do lapso da mora, ele prevalece. Então, por exemplo, presta atenção, aí já é minha opinião acadêmica. No dia 15, eu me obriguei a entregar o animal à Dalila. Peguei o boi, coloquei no meu caminhão, levei na fazenda dela. Ela se recusou a receber. Nesse dia, a arroba estava a R$ 300. No dia 18, a arroba bateu R$ 500. E no dia 25, Dalila recebeu o animal. A arroba estava a 400. Na minha opinião, certo? Como o código diz que o credor se sujeita a receber a coisa pela estimação mais favorável ao devedor, se o valor oscilar entre o dia estabelecido no contrato e o da efetivação, se o dia em que a arroba bateu mais alto foi no dia 18, vai prevalecer esse valor. Porque, na minha opinião, tá entendendo, Ana? O animal estava à disposição dela esse tempo todo. O tempo todo. Então, quando você se recusa a receber o animal, ou arroba de cacau, seja lá o que for, você está se submetendo a pagar pelo valor mais alto, à luz do artigo 400 do Código Civil. Professor, Certo? a jurisprudência entende dessa forma também? Ou Não, entende? eu nunca vi, é um tema muito teórico, é interessante, eu nunca vi uma jurisprudência em torno disso. Nunca, assim, parei para pesquisar o 400, não me lembro, eu estudei isso a minha vida toda, nunca me deparei com a jurisprudência sobre isso. E mesmo se encontre um julgado, com certeza você não vai encontrar uma corrente jurisprudencial que permita você dizer que é algo assentado nos pretórios brasileiros. Eu acho muito difícil, muito difícil, muito difícil. Bem, essa é a mora do credor, que é mais incomum, né? É mais incomum. A mora mais famosa, né? Mais famosa é a mora do devedor. A observação que eu faço, já para deixar nossa aula bem atualizada,
Lembrando que temos texto, inclusive material, no Moodle, eu coloquei um material novo para vocês lá, tá? Foi um julgado muito interessante do STJ que envolve pandemia e obrigação alimentar, prisão civil. Veja, falando da mora do devedor, eu quero já pontuar para vocês que com a pandemia da Covid-19 estamos ainda, infelizmente, nessa situação tão complicada, entendeu? Até pensava hoje aqui, eu não sei se semestre que vem vai ter aula presencial ainda, eu não sei dizer. Eu acredito que não. Eu ia Não, pegar acho que não. família, eu ia pegar direito de família semestre que vem. Pega obrigações 2, professor, para Só que a acompanhar a professora gente. Nilza pegou, soube agora de noite, que a Andrea Presas me ligou, aí eu peguei teoria. Não, o problema é que para mim o dia é quarta-feira. Eu pego qualquer matéria de civil, desde que abra na quarta para mim. Entendeu? Acabei pegando teoria geral de novo. A gente vai se encontrar com fé em Deus. Então, a primeira observação que eu faço é a seguinte: a pandemia da Covid-19, obviamente que mexeu, ainda mexe com a nossa realidade por completo, né? E eu queria então observar vocês o seguinte: a lei da pandemia, a lei 14.010, que instituiu o regime jurídico emergencial e transitório de direito privado, por isso que o nome é RJET, né? A lei da pandemia não consagrou um sistema, Amanda, bem lembrado, viu? Sobre cessão de crédito, débito e contrato. Me lembre, bem lembrado isso aí. Eu posso falar, na próxima aula eu posso uma parte falar da cláusula penal e na outra parte eu dou uma noção geral disso aí, certo? Me lembre na próxima aula. Talvez até depois começar hoje. Obrigado, Amanda, querida Amanda. Veja, a lei da pandemia, ela não consagrou, tá? O contrato de gaveta está dentro da seção de contrato, tá? A lei da pandemia, ela não consagrou um sistema moratório geral. Então, você não tem no Brasil hoje uma norma legal dizendo, em virtude da pandemia da Covid-19, os devedores que estão em mora estão isentos de responsabilidade pela mora. Não existe isso. Não há na lei uma norma dizendo, em razão da pandemia, os devedores podem não pagar suas obrigações por 4 meses, por 6 meses, por 12 meses. Não existe isso. A lei brasileira não adotou um sistema moratório ou de suspensão de exigibilidade de créditos por conta da pandemia. Não há isso. A mora do devedor, ela é mais comum realmente, tá? Em linhas gerais, a mora do devedor ocorre quando o devedor retarda culposamente o cumprimento de uma obrigação. Então, eu me obriguei a entregar a Adson R$ 100 no dia 10, só paguei no dia 20, estou em mora. Então, em geral, a mora do devedor dialoga com a ideia de atraso, tá? Mas, tecnicamente, haverá mora quando o devedor não paga no tempo, lugar e forma convencionados. Veja só. Seguindo a linha do pensamento de Clóvis Bevilacqua, a mora do devedor tem algumas características. Primeira, para que haja mora do devedor, é necessário que exista uma dívida líquida e certa. Líquida e certa. Segundo, é necessário que a dívida esteja, obviamente, vencida. Vencida. E no direito brasileiro, tá? É muito importante quando você fala em dívida vencida, você diferenciar a mora ex re da mora ex persona. A chamada mora ex re é aquela em que há um termo certo. Exemplo, eu me obriguei a entregar R$ 100 a Adson no dia 10. No dia 10 eu não entreguei. Estou em mora automaticamente. Adson não precisa me notificar para avisar que eu estou em mora. Essa mora automática, que deriva automaticamente da data, é a mora ex re. Vou botar aqui no chat. Ex re. Agora, há situações em que
O credor precisa comunicar ao devedor que ele está em mora. Então, suponha que no contrato não foi estabelecido o dia do vencimento da dívida. O credor terá de comunicar ao devedor que a dívida está vencida e que ele vai ter de pagar. Nesse caso, a mora é ex persona. Ex persona. Então, a mora ex re se opera automaticamente. A mora ex persona é aquela em que o credor comunica ao devedor, notifica ou interpela o devedor, comunicando que ele está em mora, que a dívida venceu e não pagou. E uma outra característica, o pressuposto da mora, é a culpa do devedor. Para haver mora do devedor, tem de haver fato ou omissão imputável a ele. Isso, inclusive, é texto da lei, certo? Texto da lei. Está aí, o 396. A mora do devedor pressupõe a sua culpa. Pressupõe a sua culpa. Certo? Significa o seguinte: você tem de pagar uma fatura, um boleto do banco. Você vai até o banco, hoje é o último dia, você não tem como pagar pela internet. Você não tem acesso ao internet do seu banco. Ou você não tem internet em casa. Hoje é o último dia para pagar. Você está na fila do banco com o boleto na mão. Você é o devedor. Quando chegou na hora de você pagar, o caixa olhou para você e falou: olha, infelizmente o sistema do banco caiu, não volta hoje. Você só pagou no dia seguinte. Aí o banco quis cobrar de você juro, demora e multa. Você vai até o gerente educadamente dizer: lamento, mas eu aprendi na aula de obrigações, no semestre letivo suplementar, que à luz do artigo 396 do Código Civil, não havendo culpa do devedor, não há mora, e o fato não é imputável a mim, o sistema do senhor caiu. Eu não tinha como usar a internet em minha casa. Ele é obrigado a tirar a multa e o juro da sua obrigação. Porque a mora do devedor pressupõe a culpa dele. Tá claro, Luana, é isso? Ô, professor, se a pessoa tiver internada ou algum problema de saúde que ele não possa pagar por conta, tipo, de internação médica, etc., não conta mora, né? Não, não, conta sim. Conta sim. Fatos da vida, do tipo, fiquei doente, perdi o emprego, me divorciei, são fatos da vida. Isso não ilide mora. Ô, professor, então, Deixa eu tipo, terminar. agora... Numa obrigação de pagar dinheiro. Claro, numa obrigação de fazer do tipo, exemplo, eu sou professor, vou dar uma aula. Você me contratou, obrigação de fazer personalíssimo. No dia eu fiquei doente. No dia eu fiquei doente. Não há mora. Não há mora. Porque não é um fato imputável a mim. Agora, a obrigação de dar dinheiro, aí não. Aí não dá. Não dá. Geraria instabilidade muito grande no sistema. É por isso que contratos maiores, financiamento, não sei se vocês já ouviram falar nisso. Contratos maiores de financiamento, por exemplo, é muito comum haver uma cláusula, um pacto adjeto de seguro. Quando a pessoa morre, o seguro paga o contrato. Ou quando a pessoa perde o emprego, já ouviram falar nisso? Seguro para financiamento? É para isso. Poxa, eu não posso pagar porque eu me divorciei. Ó, Bradesco. Ó, Itaú. Lamento, Itaú. Não posso pagar porque eu estou divorciado. Problema, o banco vai dizer, não posso fazer nada. Porque isso quebraria o sistema, gente. Quebraria o sistema. Eu não posso pagar por causa da pandemia. Não. Você está em mora. Se alguns estados no mundo foram intervencionistas com a pandemia. Se, por exemplo, na Argentina, a lei que cuidou da locação por conta da pandemia foi mais intervencionista. No Brasil, não. Não foi. Então, é muito importante que vocês entendam isso. Fatos da vida, como eu me divorciei, eu perdi o emprego, não tenho como pagar minha moto, vou lá para o banco justificar. Não justifica. Não justifica. Certo? Eu sei que é duro, mas é a realidade aí. Por isso que, às vezes, você pactua um seguro para essas situações. Luana. Ah, professor, é o que eu escrevi até no chat é porque eu fico imaginando uma pessoa que está internada, por exemplo, no UTI,
por causa da Covid, ter que pagar juros porque não conseguiu pagar no tempo, sendo que ela estava internada, sabe? Ó, veja, direito não é ciência exata, certo? Então veja só. É claro que a gente estamos vivendo agora uma situação que vai exigir análise de cada caso, certo? Você, por exemplo, vamos lá, uma situação em que alguém está internado e, vamos supor, né, não é débito em conta, poderia ter sido, familiares poderiam ter pago, não pagaram, essa pessoa mora só, é uma pessoa idosa, é uma situação muito específica essa, que de fato me remeteria a uma análise do caso concreto. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: genericamente, eu fiquei doente, não pago mais o financiamento da moto. Não adianta. Não convence. Porque existe uma questão de sistema aí. Por isso que há seguros para caso de desemprego, de morte, existem seguros para isso. Dia desses eu tive numa decisão minha dizer isso. Não foi caso de Covid, não. Mas eu citei, inclusive, um texto dizendo isso. O fato de. É jurisprudência, inclusive. Se divorciar, não quer dizer que ele vá justificar a mora. Não é assim que funciona. Agora, pode haver especificidades. Outro detalhe. Para que haja mora, esse detalhe é interessante. Para que haja mora do devedor, primeiro, aliás, vamos com calma. Primeiro, havendo mora, certo? O devedor que dá causa à mora vai ser responsabilizado por ela. Como assim, professor? O devedor que está em mora pagará juro e multa, geralmente juro de mora, né? Pronto. Isso está no artigo 395. Lê para mim, Luana. Responde o devedor, artigo 395, responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado. Parágrafo único. Peraí, stop. Veja, o devedor que está em mora vai pagar juro, correção, tá aí no caput. Tá? Quem está em mora é responsabilizado por ela. Tá claro isso, né? Parágrafo único, vá lá. Parágrafo único. Se a prestação devido à mora se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la e exigir a satisfação das perdas e danos. Pronto, esse parágrafo único é muito interessante. A mora pressupõe que ainda há interesse do credor no cumprimento tardio da obrigação. Porque quando há mora e o devedor paga, ele paga a mesma obrigação com juro, correção, etc. Quando não há mais interesse para o credor, você não fala mais em mora. A mora é um inadimplemento relativo. Se não houver mais nenhum interesse para o credor, haverá o que nós chamamos de inadimplemento absoluto. Vai converter em perdas e danos. Vou dar um exemplo para você entender. Geralmente, a obrigação de dar dinheiro, sempre há interesse para o credor, mesmo quando o devedor paga com atraso, porque ele paga com juro, paga com multa, etc. Mas suponha, Luana, você vai se formar no dia 10 de setembro de 2026. Você contratou a minha empresa para o buffet da sua formatura. Você pagou ao longo da faculdade, tudo bonitinho. No dia 10 de setembro à noite, uma mega festa no hotel Deville da sua turma, e a minha empresa que foi contratada por você, eu sou o devedor. Não leva o buffet para a sua solenidade. Aí Luana fica depressiva, chora a noite toda, vai para a mesa dos colegas pedir coxinha, camarão empanado, porque a mesa dela não existe. No dia seguinte, eu chego com meu caminhão em sua casa, toco na porta, saio do caminhão, doutora Luana, olha, eu sou o Pablo. Ah, sim, olha, eu sei que eu estou em mora de um dia, mas vim lhe trazer aqui
e vou pagar o juro de mora desse dia. Mora? Mora, senhor Pablo? O senhor pode pegar todos esses camarões aí, e não vou nem falar o resto, levar de volta. Porque, raciocinem, nesse caso, não há mais interesse nenhum para o credor. Você vai converter em perdas e danos, vai resolver a indenização. Inadimplemento absoluto. Então, para que haja mora, é necessário que ainda haja um interesse do credor no cumprimento disso. Isso é bem interessante. Bem interessante isso. Dúvidas? Um outro artigo que eu destaco para vocês. Um outro artigo que eu destaco para vocês, só um minutinho, é o artigo 399, tá? Esse aqui. Lê para mim, Luana. Tá mudo, tá mudo. Artigo 399. O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou força maior, se estes ocorrem durante o atraso. Ocorrerem. Se esses ocorrerem durante o De novo, atraso. de novo. Quando você chegar no ponto e vírgula, você para, respira 3 vezes e continua a ler, pode ser? Pode. Vamos lá, de novo, vá. Artigo 399. O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou força maior, se estes ocorrerem durante o atraso. Salvo se provar isenção de culpa ou que o dano sobreviveria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada. Esse artigo é sensacional para concurso. Ele cuida de uma coisa chamada perpetuatio obligationis. Ele cuida de uma coisa chamada perpetuatio obligationis. Acabei de botar no chat. Certo? O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, ainda que essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou força maior, se ocorrer durante o atraso. Traduzindo. Meu amigo Adson me emprestou uma televisão. Ele mora no mesmo prédio que eu. Ele me emprestou uma televisão 4K para eu assistir o jogo do Bahia. E disse, professor, eu estou lhe emprestando a TV, é um comodato, devolvo a televisão no dia 15. Obrigação de devolver. No dia 15, eu não devolvo a televisão de Adson. Eu estou em mora. O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, ainda que resulte de caso fortuito ou força maior, se ocorrer durante o atraso. Então, veja. Eu não devolvi a televisão de Adson no dia 15. No dia 18, ele já havia me pedido. Não devolvi. No dia 18, a televisão deu um curto-circuito. Eu respondo pela impossibilidade da prestação. A televisão foi destruída. Foi perdida. Eu respondo. Ainda que resulte de caso fortuito ou força maior, um circuito. Porque o que acontece com a coisa durante a mora é responsabilidade do devedor. Então, o devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, ainda que essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou força maior, se ocorre durante o atraso. Então, eu não devolvi a TV no dia 15, no dia 18 ela entrou em curto. Eu respondo por isso perante Adson. Mesmo que derive de um curto-circuito. Salvo se eu provar isenção de culpa na mora. Eu provo que no dia 15 eu quis devolver e Adson não estava em casa, viajou e nem me avisou. Aí eu não tenho culpa na mora, eu não respondo. Como também eu não respondo se eu provar que o dano sobreviria, mesmo que a obrigação, no caso, devolver a TV, fosse desempenhada a tempo. Se eu conseguir provar que o curto-circuito que danificou a TV
ocorreu no prédio inteiro e todos os aparelhos eletrônicos queimaram de todos os moradores. Se eu conseguir provar que mesmo que a TV estivesse na mão dele, ela queimava, eu não respondo pela mora. Ô, questão boa para concurso isso, viu, doutores? Dúvidas? Nenhuma duvidazinha, nenhuma pergunta? Não é possível, meu Deus. Obrigado, senhor. Meu Caio, abraço, Caio. Lembrei do negócio do condomínio, rapaz. Você falou para mim aquele negócio da empresa. Eu fiquei pensando naquilo. Bem interessante aquilo ali. Quem perdeu a última aula, pergunta que o Caio me fez sobre. A gente falava sobre subrogação, né? Caiu bem pra caramba a pergunta. Comentei até com um amigo meu sobre isso. Eu não conhecia essa possibilidade, eu não conhecia. Mas vamos lá. Bem, eu vou avançar um pouquinho, começando a falar da seção de crédito, para a gente abordar na próxima aula, avançar nela aqui. Eu vou começar dizendo o seguinte, eu vou ler alguns artigos aqui da seção de crédito, não vou ler todos, obviamente, mas veja, a obrigação, a relação jurídica obrigacional, ela é dinâmica. Inclusive tem um livro muito famoso, um livrete do professor Clóvis do Couto e Silva, cujo título é bem interessante, é bem sugestivo, né? O título do livro é A Obrigação como um Processo. A Obrigação como um Processo. Clóvis do Couto e Silva, ele coloca que a relação obrigacional ela é dinâmica como uma relação processual. E, confirmando essa ideia de que a obrigação ela tem uma dinâmica, existe uma parte do direito obrigacional que se dedica ao estudo da transmissão obrigacional. Então, uma obrigação ela pode se movimentar, tá? Essa ideia de movimentação obrigacional, ela é muito difundida no campo do direito cambiário, quando você, por exemplo, estuda um instituto bem bacana chamado endosso. Eu emiti um cheque, tá, para a Luana, ela recebeu o cheque e transferiu o cheque para Adson, endossando o cheque. Vocês vão aprender isso em empresarial. Então, a ideia do endosso é uma ideia que se aproxima desse movimento obrigacional, porque a obrigação de pagar que está no cheque, ela se movimenta. Mas o endosso é um instituto cambiário. Estudaremos aqui institutos civis, que traduzem essa movimentação na relação obrigacional. No Código Civil de 16, só havia disciplina da seção do crédito. O Código Civil de 2002 avançou e regulou, além da seção de crédito, a seção de débito, também chamada de assunção de dívida. Mesma coisa. Então, veja, Código de 16 só tratava de seção de crédito. Código de 2002, além da seção de crédito, trata da seção de débito. O que o Código Novo, no caso 2002, novo por quê? O Código francês tem o quê? 200 anos? Né? Nosso Código é novo. 2002 para cá, um tico. Então, o Código de 2002, ele tratou da seção de crédito, tratou da seção de débito, tá? Mas o Código de 2002 poderia ter regulado a seção de contrato, também conhecida tecnicamente como seção de posição contratual, que existe no direito brasileiro, a seção de contrato, mas não está disciplinada explicitamente no Código Civil de 2002. Então, veja, a seção de crédito, ela opera a transmissibilidade no polo ativo da obrigação. Claro, é o crédito que está sendo cedido. A seção de débito opera a transmissão no polo passivo da relação obrigacional, porque o débito está sendo cedido. É muito importante que vocês compreendam que tanto na seção de crédito como na seção de débito opera-se uma transmissão ou do crédito ou do débito, mas a obrigação em face daquele devedor continua a mesma. Por isso que, neste caso,
de cessão de crédito ou de débito, nós não estamos novando. Lembra da novação? Não é novação, porque a obrigação que permanece é a mesma, certo? Permanece a mesma. Luana, vamos me ajudar aqui? Cessão de crédito, artigo 286, vamos começar com ele. Vai lá. Artigo 286. O credor pode ceder o seu crédito se Stop. O credor pode ceder o seu crédito. Beleza. Prossiga. Se a isso não se opuser a natureza Stop. da obrigação. Peraí, vai devagar, vamos de novo. O credor pode ceder o seu crédito. Beleza, é a regra geral. Se a isso não se opuser, vá lá. A natureza da obrigação. Stop. Vá. A lei. Vá. Ou a convenção com o devedor. Então, veja, a regra é, todo credor pode ceder o crédito. Eu cedi o crédito que eu tenho contra a Luana para a Adson. Beleza. Eu cedi o crédito que eu tenho contra a Edival para a Dalila. Beleza. Está na lei. O credor pode ceder o seu crédito. Beleza, regra geral. Se a isso não se opuser a lei, a natureza da obrigação, porque há créditos que não podem ser cedidos, pela sua natureza. Exemplo, crédito de alimentos não podem ser cedidos. Ou, se a isso se opuser a lei pode proibir a cessão do crédito. Ou, também, a convenção com o devedor pode proibir a cessão do crédito. Ou seja, a cláusula proibitiva da cessão pode proibir, pode vedar. Essa cláusula não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé se não constar no instrumento da obrigação. Exemplo, eu celebrei um contrato com Dalila. Por conta desse contrato, Dalila, eu tenho um crédito de 8.000 contra você. Tá claro, Dalila, isso? 8.000. Só que no contrato nós colocamos uma cláusula. O crédito que Pablo tem contra a Dalila não pode ser cedido. É o chamado pacto de non cedendo. Pacto de non cedendo. É a cláusula que proíbe a cessão. Só que essa cláusula, como diz a segunda parte do artigo, não pode ser de boca. Tem de estar no instrumento escrita. Tem de estar escrita. A cláusula proibitiva não poderá ser oposta a um cessionário de boa-fé, um terceiro, se não constar no instrumento. Está claro isso, Luana? E o artigo 287 diz que, salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito, abrangem-se todos os seus acessórios. As garantias vão junto, salvo disposição em contrário. Certo? Sabe onde é muito comum cessão de crédito? Eu vejo direto. É meu dia a dia. Tá? É meu dia a dia. Muito comum. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Espera aí. Uma coisa bem legal para vocês. Espera aí. Você quer ver uma coisa bem comum, a cessão de crédito? Gente. Vamos ver se eu consigo fazer uma coisa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É que eu estou abrindo uma página aqui, por isso que eu dei uma pausinha aqui. Está demorando de abrir. Vamos lá, vai abrir. Será que vai?
Não está abrindo aqui, que pena. Mas vamos lá. Vamos para um artigo aqui, enquanto ela abre. Vamos lá. Outro artigo que eu destaco, que é de grande importância para a gente, é esse aqui, ó. Cadê? É o 294, tá? É o 294. Vamos ler primeiro o 292. Cadê? Aqui, 290. Esse é importante. Lê para mim, Luana. Artigo 200, professor, senhor saiu. Foi para ajude. Eu queria abrir o Projude para mostrar a vocês o que é muito comum acontecer, porque é meu dia a dia, eu tenho muitos processos que envolvem cessão de crédito. Queria mostrar a vocês. Mas não está abrindo o Projude agora, não sei por quê. Vai lá. Artigo 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, se Epa, não epa. Não, você está certo, o devedor, vá. De lei de novo. a cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada, mas por notificação se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarar ciente da cessão feita. Mas por notificado. Lê de novo. A cessão do crédito. Artigo 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada, mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita. O que significa isso? Vocês estão ouvindo Projude ou Projude. Projude? Projude. Aí que legal, tá vendo? Eu só tenho 6 processos que entraram hoje para mim. Eu deixei tudo zerado. Esse númerozinho que você está vendo aqui embaixo, tá vendo aí? 6 é o número para mim de processo. Tá? Eu deixei zerado, aí entraram 6 processos. Então, veja só o que acontece. O que é que Luana acabou de ler, né? Ela acabou de dizer o seguinte, que o devedor tem de ser notificado da cessão. Então, eu tenho crédito, deixa eu ver o que entrou aqui, despacho de execução e eliminar. Estão vendo aí? Vocês conseguem ver? Tá? Deixa eu tentar pegar uma coisa aqui. Deixa eu pegar um processo aqui. Como é, meu Deus? Jesus. Espera aí. Se eu pego um aqui. Pronto, esse aqui tem geralmente. Deixa eu ver, esse aqui está arquivado. Ótimo, perfeito. Deixa eu ver aqui. Pega a contestação. Cadê? Ó, aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem ver isso aqui. Vocês estão vendo o Projude, não é isso? Espera aí. Isso, agora saiu, professor. E agora, conseguem ver aí uma página de uma defesa, tá vendo? Isso. Tá vendo aí? Vocês conseguem ver? Ó, o que é que acontece? Essa pessoa entrou com ação, eu não estou abrindo a petição inicial, mas geralmente alega o seguinte, que não, desconhece uma dívida, está sendo cobrada por um fundo tal, e não sabe nem o que é. O fundo, então, argumenta o seguinte, certo? Que ele recebeu o crédito por meio de uma cessão de crédito, certo? Uma cessão de crédito. Então, o que é que eles alegam? O que é que o fundo geralmente alega? Eles alegam o seguinte, que o banco originariamente tinha um crédito contra a pessoa. Como a pessoa não pagou, o banco, Brasil, Bradesco e tal, cede o crédito para um fundo, esse fundo vai cobrar. Então, se você, por exemplo, não pagou o seu cartão de crédito do Banco do Brasil, Orocard, ou o seu Itaúcard, ou o seu Bradescard, ou o seu Santander, não se espante se dali a algum tempo, 1 ano, 2, você for cobrado por um fundo com um nome estrambólico. Porque os bancos cedem crédito a uma outra pessoa jurídica para cobrar de você.
É uma cessão de crédito, é o que está estudando. O devedor tem de ser notificado da cessão. Esse artigo 290 que Luana leu. Por que é importante o devedor ser notificado? Porque quando o devedor é notificado da cessão, ele sabe que tem de pagar não mais ao credor originário, cedente, mas ao novo credor cessionário. Se o devedor não for comunicado, ele pode pagar errado, pode pagar para o primeiro, e ele não vai ter responsabilidade. Além disso, a notificação ao devedor é importante, porque quando ele é notificado, ele vai saber que ele pode opor defesas contra o novo credor. Certo? O que acontece muito na prática? Eu tenho um monte de processo assim na unidade. A parte diz assim: doutor Pablo, estou negativado por um fundo FNLPYJK, não sei o que é isso não, desconheço a dívida. O fundo vem, diz, não, doutor Pablo, pera lá, ele está negativado porque ele está devendo ao Bradesco. E o Bradesco nos cedeu crédito. Aí o fundo junta o termo de cessão e geralmente junta também a notificação que foi mandada para ele, para o devedor. Tá claro, gente, que eu estou explicando? Tá claro mesmo? Pronto. O detalhe que é a cereja do bolo é o seguinte: o STJ já afirmou entendimento, eu cito isso em várias decisões minhas, de que, mesmo que, presta atenção, o devedor não seja notificado, o crédito é exigível. Então, veja, o devedor tem de ser notificado da cessão de crédito, claro, é o certo, porque, à luz da cláusula geral de boa-fé e do dever de informação, se o Bradesco cede o crédito para o fundo tal, você notifica o devedor, à luz do dever de informação, até para que o devedor saiba que deve pagar o novo credor. Beleza. Mas mesmo que não haja notificação, a cessão é válida. Então, se o fundo cobrar ou negativar, está valendo, segundo o STJ. Porque o crédito existe e foi cedido. Então, para o STJ, a ausência de notificação do devedor não torna o crédito inexigível. Está claro, Luana, isso? Notificar o devedor é importante, professor? É, mas a ausência da notificação não torna o crédito inexigível. Então, se você está devendo, espero que não, cheque especial ou banco, cartão de crédito, você pode futuramente ter seu nome negativado por um fundo, uma pessoa jurídica que você não conhece, porque exatamente houve uma cessão de crédito. Certo? Tranquilo? Recomendo que vocês façam a leitura do capítulo, porque não dá para ler todos os artigos em sala, vocês sabem disso. Tendo qualquer dúvida, terei o prazer em tirá-las, as dúvidas. E na próxima semana eu dou continuidade nesse assunto e encerro com a cláusula penal. Tranquilo? Financiamento, pode haver sim. Às vezes é uma cessão de crédito para até um escritório de cobrança pode atuar, enfim. Entendeu, grande Edival? Em tese pode haver. Eu acho que pode haver uma cessão de crédito em geral, pode haver, em geral. Então, muitas vezes os bancos terceirizam essa cobrança, eles não cobram, eles cobram durante um tempo, depois eles terceirizam. É uma cessão de crédito que ocorre, que é exatamente o que estamos estudando aqui. Está vendo como essa matéria é uma matéria da vida? Pois é, obrigações, doutores. Bom feriado, continuamos com fé em Deus na próxima quarta-feira. Fiquem com Deus. Professor, Opa! o assunto da prova vai até formas especiais de cumprimento da obrigação? Sim, porque a parte inicial, sim, eu dei antes da prova. Tá? A partezinha inicial das formas especiais. Não me lembro qual exatamente, agora, até para não dar dica, né? Certo. Tá bom, obrigada. Ó, fair play. Eu sei que vocês fazem fair play, para não se auto-enganar, não pode pescar, não pode perguntar ao colega, até porque Thaís é uma aluna excepcional, uma das melhores que eu tenho aqui, eu sei disso. Viu? Parabéns, Thaís, parabéns, Luana, parabéns, Dalila. Eu sentirei falta de vocês, doutores.
Dúvidas, doutora Thaís? Cadê Thaís? Caiu? Thaís? Não, só isso mesmo, professor. Obrigada. Boa sorte, Thaís. Brilhe na prova, viu? Thaís? Acho que a internet Oi. dela. Você me ouviu bem, minha amiga? Fiquei preocupado agora. Ouvi sim. Obrigada. A parte inicial pode sim. Houve as formas especiais iniciais que eu ministrei a aula. Algumas delas, elas podem cair na prova, até caíram. Não vou dizer qual, para não ficar também, né? Muito fácil, assim, né? Tá certo? Não pode dar spoiler da prova. Não pode, né? Ó, doutores, um abraço. Até quarta, com fé em Deus. Bom Obrigada, feriado para você. professor. Se cuidem, tá? Fiquem com Deus. Obrigada, professor. Boa noite. Tchau. É.